Olá pessoal, eu estou aqui com a revista de Filosofia da Ciência e Vida com o tema Evolução da Utopia, autora professora Carla Silbeni. Vamos falar hoje sobre o tema Utopia. Aqui pessoal, esse trabalho foi o artigo de capa, aqui é a professora. Aqui as primeiras páginas, tá? Foram várias páginas sobre o assunto. Vários autores citados, né? Muita citação mesmo. E aqui tem uma indicação de filme. Um filme muito interessante que é Os Narradores de Javé. É um filme brasileiro que fala sobre esse sonho, né? Utópico. Então é isso. Vamos começar pelo significado da palavra utopia. Utopia significa lugar e nenhum. Utopia, lugar nenhum. A palavra utopia, ela tem geralmente dois significados diferentes. Bom, a utopia, que é um sonho ideal a ser realizado, um sonho realizável, um sonho utópico, no sentido de que você luta para que ele se concretize, ok? E um outro aspecto, um aspecto irônico, né, um deboche da palavra utopia, é dizer que é algo não realizável. É um ideal que só vai ficar nas ideias, só na teoria, que nunca se tornará realidade. Bom, pessoal, por onde começam as utopias, né, na filosofia? A primeira utopia foi no livro A República, escrito por Platão. Quando Platão escreve a República, a polis ideal, a cidade ideal, ele escreve como uma cidade deveria ser. E nos capítulos ele vai descrevendo, né, como deveria ser a segurança, como deveria ser a educação, no capítulo 7 do livro A República. Como deveria ser a arte, a cultura, cada aspecto de uma cidade. Algumas dessas coisas que o Platão escreveu se concretizou, mas algumas coisas não. E algumas coisas nem precisa concretizar, que nem tudo é perfeito, né? Apesar de no mundo ideal parecer perfeito, ok? O próximo pensador citado seria o Jean-Jacques Rousseau, no período moderno. Ele escreveu no livro O Bom Selvagem, né, como seria uma idealização de um ser bom, a bondade do ser humano. Como prevalecer essa bondade no ser humano sem que o meio esteja corrompendo, sem que esse homem seja produto de um meio que não vale a pena, mas que seja um produto de um meio bem pensado, bem idealizado e bem resolvido. Um outro livro interessante de Jean-Jacques Rousseau, que também segue essa linha utópica, é Emílio. Emílio é o nome do filho dele. E ele escreve esse livro para a sociedade entender como deveria ser a educação das crianças. Também se encaixa no perfil de sociedade utópica a chamada Cidade do Sol, de 1623, do filósofo italiano Campanella. Na Cidade do Sol, a propriedade era possuída em comum, sem individualismo ou propriedade privada. Também não havia riqueza, roubo, assassinato, estupro, prisão ou tortura. Bom, quem faz uma cidade ideal faz do jeito que gostaria que fosse uma cidade. Então essa é a cidade de Campanella, muito interessante, um início de ideal comunista, tá bom? Vamos para a próxima, ok? Um outro pensador muito interessante é o chanceler inglês Thomas More, ou em latim Thomas Moros, que escreve o livro chamado Utopia. Bom, a teoria dele é um pouco semelhante ao do Platão e com um diferencial interessante, que é a descoberta do novo mundo. Era esse o contexto histórico que ele estava vivendo. Bom, o chanceler inglês, Thomas More,
supostamente leu uma carta de Américo Vespúcio falando sobre uma ilha no Brasil, a Ilha Fernando de Noronha, onde ele descreve a presença de povos originários indígenas. E Thomas More ficou maravilhado com a história. Semelhante a Jean-Jacques Rousseau, quando fala sobre o bom selvagem, também é baseado nos índios das Américas. Bom, com essa carta sobre essa ilha perfeita, o Thomas More escreve esse livro, Utopia, falando de uma ilha. Como que é a ilha de Thomas More? Vamos ver aqui um trechinho. Lembrando, pessoal, que o capitalismo é inglês, a Inglaterra é o referencial de revolução industrial, ou seja, uma revolução capitalista. Então, o Thomas More, quando fala sobre o livro Utopia, ele escreve em 1516, são 16 anos após o descobrimento do Brasil. Bom, contextos históricos à parte, nesse momento, vamos focar no conteúdo filosófico sociológico da época. Bom, se bem que o contexto era o olhar sobre os povos indígenas. E como é que funciona o povo indígena? Presta atenção. O índio, quando sai para caçar, ele não caça só para ele, para a família dele, ele caça para a aldeia toda. A Índia, quando prepara o alimento, não é só para a família dela, é para a aldeia toda. Tudo que os indígenas fazem é em comum. Então, por isso surge essa ideia de mundo ideal. Porque aí não há briga, roubo, se está tudo em comum. E todo mundo em festa, todo mundo em paz, com muita alegria. Então, quem vê o mundo de forma urbanizada, diferente, né, das etnias indígenas, às vezes não consegue compreender como é que funcionam as etnias, ok? Prosseguindo. Agora, por último, vamos para o pensador Karl Marx. Bom, teoria do Karl Marx, né? Ele era descendente de judeu, nasceu na Alemanha, período da Segunda Guerra, teve que se refugiar onde? Na Inglaterra, onde estava o capitalismo crescendo de maneira selvagem, sem direitos, sem nada, sem regras. E ele, observando isso, ele escreveu: ora, temos que sair desse capitalismo, que é uma forma, né, de reter lucro, de reter bens, e fazer o comunismo. O comunismo eu chamo de utópico, tá? Aqui eu estou representando aqui, né, capitalismo, comunismo. Tem críticos que chamam socialismo de utópico. Eu não chamo socialismo de utópico. Aqui agora Carla Silbeni falando, tá bom? Acabou a referência. Agora eu estou dizendo o que eu penso sobre o assunto. Parabéns para você que ficou até o final do vídeo. Vamos lá. Então, capitalismo, comunismo. O comunismo é utópico. Por quê? Na concepção de mundo que temos hoje, na contemporaneidade, é praticamente impossível termos tudo em comum. Quando algum país tentou implantar algo de comum, acabou virando totalitarismo ou ditadura. Então, o que ficou interessante na ideia de Karl Marx é o socialismo, que eu não considero utópico. Eu considero realizável, existe, funciona, está na nossa sociedade, e sem esses ideais sociais, a sociedade, principalmente brasileira, afunda. Presta atenção. O capitalismo, sem essa ponte para o comunismo, ele fica selvagem. Mas se existe uma ponte para esse mundo ideal, essa ponte significa socializar. O que é esse socializar? Quem ganha muito contribui mais com impostos e isso volta para a sociedade que ganha pouco. Ou seja, todo acúmulo de renda ele precisa ser retribuído,
apresentar para as pessoas como saúde universal, atendimento para todos, gratuito, educação e segurança. Imagina se fosse só o capitalismo, como é que você iria garantir a segurança sua, da sua casa, da sua família, né? Se fosse só capitalismo, então quem tem dinheiro ia ter segurança e quem não tem ia ficar sem segurança? Quer dizer que quem tem dinheiro teria educação e quem não tem ia ficar sem educação? Educação gratuita faz parte da socialização necessária dentro do capitalismo para ser um capitalismo humanizado, ok? Então, deixa aqui seu comentário, deixa o seu like, diga se gostou, compartilhe esse vídeo e conto com vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima mensagem.